iniciar nossa aula, mais uma aula. Essa aqui é a aula de trigonometria, tá? Vamos iniciar esse assunto e à medida que vocês quiserem interromper para tirar alguma dúvida ou para querer acrescentar alguma coisa e até mesmo para me corrigir em algum vacilo meu aqui, pode interromper e participar, tá bom? Eu sou todo ouvido, tá? Então, boa noite, Manuel. Então vamos iniciar aqui o nosso assunto de hoje. Só lembrando que a aula está sendo gravada, tá bom? Bom, aplicações do Teorema de Pitágoras. Nós iremos iniciar nosso estudo da trigonometria, pessoal. Antes de entrar em funções trigonométricas propriamente dito, vamos analisar aqui as bases um pouco mais anteriores à trigonometria, no caso colocando a questão do triângulo retângulo, tá bom? Começando com a diagonal do quadrado. Então vamos lá, dado um quadrado de lado A, tá aqui, observem que tá aqui o quadrado e o lado A aqui. Opa, peraí, aí diagonal. O lado A, tá, do quadrado. E o objetivo é calcular a diagonal D do quadrado. Tá aqui a diagonal do quadrado. Sendo ABCD o quadrado de lado A, aplicando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo ABC, no triângulo ABC, esse aqui, ó, tá bom? Escolhemos esse triângulo aqui para calcular o teorema aplicar o Teorema de Pitágoras e determinar a medida da diagonal. Bom, pelo Teorema de Pitágoras, né, pessoal? D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tá aqui, ó. Tá bom? E aí nós temos que a diagonal é igual a raiz quadrada de 2. A vezes raiz quadrada de 2, tá bom? Tá claro isso, né? Bom, qualquer dúvida, interrompam, viu? Que eu volto à explicação. Bom, consideramos aqui a diagonal do quadrado, tá? Calculamos a diagonal, guardem bem essa informação. Diagonal a raiz de 2. Vamos considerar um triângulo equilátero agora e calcular sua altura H, tá bom? Triângulo equilátero, só lembrando, é aquele triângulo que tem todos os seus lados com a mesma medida, ou congruente, tá bom? Congruentes. Então, dado um triângulo equilátero de lado A, calcular sua altura H. Sendo ABC um triângulo equilátero de lado A, M, o ponto médio de BC, tá aqui, olha só. M é o ponto médio de BC. Certo, pessoal? Calcular AM. Bom, tá aqui. AM é justamente o H, que corresponde à altura desse triângulo equilátero. Tá certo? Bom, aplicando o teorema de Pitágoras, então, no triângulo AMC. Vamos lá, triângulo AMC, tá certo? Aqui, nós vamos aplicá-lo. Bom, pessoal, nós sabemos que como M divide o lado BC em duas partes iguais, tá? Nós temos que essa primeira parte aqui, esse ladozinho MC, corresponde a A sobre 2, tá bom? A dividido por 2. Como assim, Edmar? Por que isso? Porque o triângulo é equilátero e todas as medidas são iguais a A, tá bom? Se essa medida toda aqui, ó, da base BC é A, segue-se que metade dela é A sobre 2, tá bom? E aí nós temos, aplicando o Teorema de Pitágoras, então, no triângulo AMC, nós vamos ter que H ao quadrado, vamos considerar aqui esses catetos, né, que a gente chama. Então, H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado, que é justamente a medidazinha de MC, tá bom? É igual a A ao quadrado. Quem é A ao quadrado? É o lado do triângulo equilátero, que coincide com a hipotenusa do triângulo AMC. Boa noite, pessoal. Vocês estão chegando aí, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Bom, então,
Boa noite. Tá bom, beleza, sem problemas. Bom, pessoal, então nós temos aqui, olha só. Desenvolvendo isso aqui, né? Isolando o H, nós vamos ter que H ao quadrado é igual a A ao quadrado, e a gente apenas repetiu, né? O A ao quadrado, menos A sobre 2 ao quadrado. Só que A sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa de A ao quadrado sobre 4, tá bom? Tá aqui, ó. Então, nós temos aí o isolamento de H ao quadrado. Bom, nós temos então que A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4, a gente efetuando essa subtração aqui, né? Algébrica, essa soma algébrica aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que 4 vezes A ao quadrado dá 4A ao quadrado. 4A ao quadrado menos A ao quadrado dá 3A ao quadrado sobre 4, tá certo? Muito bem. Pegando esse quadrado do H e passando em forma de raiz para o segundo membro, nós vamos ter que H é igual a raiz quadrada disso aqui, né? O livro fez um pouquinho direto, mas é raiz quadrada disso aqui, de 3A ao quadrado sobre 4. Pessoal, o A ao quadrado, ele sai como sendo apenas A, né? Da raiz. E o 3 fica preso à raiz. O 4, raiz quadrada de 4 é 2, tá aí. E vai ficar na raiz apenas o 3 que está no numerador, tá bom? Multiplicando o A. Pronto, tá aqui. Achamos o valor da altura do triângulo equilátero em função do seu lado A. Tá certo, pessoal? Muito bem. Guardem essa informação. Então, por enquanto, olha só recapitulando, nós calculamos a diagonal do quadrado e calculamos agora a altura do triângulo equilátero, que deu A raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Essas duas informações que a gente acabou de obter, pessoal, constituem a base do que a gente vai fazer agora. E o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. Beleza? Então, quem não viu como é que desenvolve, que obtém o seno, cosseno e tangente desses ângulos, são chamados de ângulos notáveis. Tem até uma tabelinha, né? Seno, cosseno e tangente de 45 graus, aí tem lá, né? Então, tem até uma tabelinha para isso. E vamos entender como é que constrói aquela tabelinha, né? Que é a tão famosa tabelinha dos ângulos notáveis. Bom, sendo alfa a medida de um dos ângulos agudos de um triângulo retângulo, tá aqui, ó, o triângulo retângulo, tá bom, pessoal? Alfa é o ângulo agudo, alfa é o ângulo em B, tá bom? No vértice B, tá certo? E aí nós temos, tá aqui no vértice A nós temos o ângulo reto, tá? 90 graus. Nós temos aqui, oposto ao ângulo reto, nós temos o que a gente vai chamar de hipotenusa. E os outros dois lados, né? A gente chama de catetos, tá bom? E aí nós temos as seguintes definições, olha só. Seno desse ângulo alfa é igual a seno de A, a gente abrevia, né? Sen alfa, né? Alfa. Sen alfa, ou simplesmente seno de alfa, igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto, Edmar? Cateto oposto é o lado que está oposto ao ângulo alfa, tá bom, pessoal? E quem é a hipotenusa, Edmar? O maior lado do triângulo retângulo, aquele que está oposto ao ângulo de 90 graus, o ângulo reto, tá? Então, fica cateto oposto, vai ficar cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá aqui, ó, B sobre A. Ou seja, seno de alfa é igual a B sobre A. O cosseno, pessoal, de alfa, deixa eu falar um pouquinho ainda, né? Antes de chegar no cosseno, falar logo dessas três coisas aí, que eu falei, cosseno, cosseno e tangente. Pessoal, dado essas nomenclaturas, seno, cosseno e tangente, as divisões, tá? As divisões entre lados, vamos dizer o quociente, né? Digamos assim, entre dois lados de um triângulo retângulo, tá bom?
Então, é dado essa nomenclatura. Lados cuidadosamente escolhidos, tá bom? Então, seno, cosseno e tangente são os nomes que se dão a essas razões, ou quocientes. Já definimos o seno. O cosseno, pessoal, abreviado por cos alfa, ou cosseno de alfa, é a divisão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente é o lado de medida C, e a hipotenusa, né, continua sendo o nosso B, né? Pessoal, o cateto adjacente, a palavra adjacente significa que está do lado. Adjacente, do lado, ou seja, é o lado do triângulo, tá? Que está ao lado, que forma o ângulo alfa, na verdade, né? Ele forma o ângulo alfa com a hipotenusa. Pronto, é isso. O ângulo alfa com a hipotenusa A, de medida A, melhor dizendo. E aí é só dividir, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, peraí, C sobre A, beleza? Tá aqui, ó. É só lembrando que tudo está incidindo, todas essas razões estão incidindo sobre o mesmo ângulo alfa. Então tá aí, ó, cosseno de alfa igual a C sobre A. Para obter a tangente, pessoal, a tangente é o nome que se dá, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou seja, B, o lado de medida B, dividido pelo lado de medida C. B sobre C. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nós temos aqui que a tangente do ângulo alfa é B sobre C. No caso da tangente, se você quiser obter de outra maneira, é só dividir o seno de alfa pelo cosseno de alfa, tá bom? Porque a tangente ela é a razão entre o seno e o cosseno. Bom, e os resultados, considerando essas definições, aqui são definições, tá bom? E usando os resultados anteriores, quais são os resultados anteriores? Esses daqui, ó. Tô voltando aqui, pessoal. Pode ser que vocês fiquem tontos, né? Que eu subo e desço aqui na tela. Bom, os resultados que a gente obteve antes são esses daqui. A diagonal do quadrado, que é a raiz de 2, tá bom? A vezes raiz de 2. E a altura do triângulo equilátero, que é A vezes raiz de 3 sobre 2. Muito bem, tá? Tô só lembrando. E aí vamos agora para o nosso quadrado. Vamos trazer o quadrado de volta. Ó, já calculamos a diagonal dele, tá aqui. É A raiz de 2, tá bom? Certo? No lugar do D, substituímos aqui. E trouxemos o restante, o quadrado. Pessoal, se você pegar o quadrado e você corta a diagonal aqui, nós teremos um ângulo de 45 graus, olha só. Por que isso, Edmar? Porque a diagonal vai dividir o ângulo nos vértices do quadrado em dois ângulos congruentes, tá bom? Então, podemos até dizer, se quiser, que essa diagonal do quadrado é bissetriz dos ângulos gerados dos vértices que passa essa diagonal, tá bom? Então, ele vai ser uma espécie de bissetriz, tá? E aí nós temos que ele dividiu em duas partes iguais. Nós temos aqui, então, 45 graus, metade de 90, né? Os cantos do quadrado tem medida de 90 graus, a metade 45. Vamos calcular o seno, cosseno e tangente de 45 graus. A gente já viu que o seno do ângulo alfa, e o nosso alfa aqui será 45 graus, tá bom, pessoal? Esse é o nosso alfa. O seno dele é... Isso, exatamente. É A de todos os lados são A, tá bom? Só muda no caso da diagonal, que é a raiz de 2. Muito bem, você está entendendo. Então, olha só, pessoal. O seno desse ângulo alfa, ou seja, que é o 45 graus agora, né? É cateto o quê? Foi o que eu disse? Cateto o quê? Sobre quem? Cateto. Isso, Rosiane. Muito bem. Cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa é justamente a diagonal do quadrado, tá bom, pessoal? Então, tá aí. Cateto oposto é justamente o A, né, pessoal? A hipotenusa é a diagonal, que é a raiz de 2.
Olha só, se você pode simplificar cortando esse A de cima com o A de baixo, né? E colocando 1 no lugar do A de cima, né? Para compensar. Coloca-se 1, né? Tá aí. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 1 sobre raiz quadrada de 2. Racionalizando, né, os denominadores, porque você fica com 1 sobre raiz quadrada de 2, ó. Racionalizar é multiplicar, nesse caso é multiplicar, né? Você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, tá bom? Se você multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, o que é que você vai obter? Tem um risquinho aqui que... Bom, o que você vai obter, ó? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é quanto? É 2. Aí em cima, 1 vezes a mesma raiz de 2 é raiz de 2. Pronto, fechou. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Se você olhar na tabelinha dos ângulos notáveis, que a gente tanto estuda, os meninos tanto estudam, né, lá no 9º ano, é essa daqui. É assim que se obtém. Uma das formas de obter é essa, tá bom? Vamos para o cosseno. O cosseno, pessoal, é definido, como a gente definiu, mais acima, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Opa, o cateto adjacente também é A, né, pessoal? E a hipotenusa é o mesmo A sobre A raiz de 2. É o mesmo A vezes raiz de 2. E aí vai dar no mesmo. Ó. A dividido por A raiz de 2 dá o quê? Dá raiz de 2 sobre 2. Pronto. Ah, Edmar, eu me lembro então que cosseno de 45, o seno e o cosseno de 45 graus, eles têm o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2 na tabela dos ângulos notáveis. Justamente. Mesmo valor e se obtém dessa forma. Bom, e a tangente? Qual seria a tangente? Pessoal, a tangente é cateto oposto de... Isso, Maria. Oposto sobre o adjacente. E aí, como tem a mesma medida, né? A razão é 1. Tá? A divisão entre eles dá 1, o quociente, né? No caso, fica 1. Ou seja, seno, cosseno e tangente de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. Fechou. Fechou para 45 graus. Vamos para 60 graus agora. Muito bem. Pessoal, vamos calcular seno, cosseno e tangente de 60 graus. Para isso, vamos usar como auxílio o triângulo equilátero, tá bom? Olha, pessoal, no triângulo equilátero, isso são funções trigonométricas, Stein. Pessoal, no triângulo equilátero, os três ângulos medem 60 graus. Por nada. Medem 60 graus. Correto ou não correto? Sim? Pronto, porque... Isso. Porque a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Se os três ângulos internos são iguais, aliás, são congruentes, né? Tem a mesma medida. Então, 180 dividido por 3 dá 60. Então, pessoal, olha só, vamos calcular seno, cosseno e tangente desses 60 graus do triângulo equilátero. Tá aqui. Repare que esse triângulo é o mesmo que a gente usou para calcular a sua altura, que deu A raiz de 3 sobre 2. Tá bom, pessoal? E aí o lado mede A. E esse aqui, ó, metade da base, né, dá A sobre 2, tá bom? Isso aí é fato. E agora, vamos calcular as razões, né? Seno de 60 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto tá aqui, é a altura do triângulo, né? É a raiz de 3 sobre 2 dividido por A, tá bom? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Repare que realmente ele é oposto, né? O oposto ao ângulo de 60 graus. Tá aqui, ó, a raiz de 3 sobre 2. Aqui a gente corta os As, né? Não mostrava não. Porque no ensino médio, não é sempre que a gente... que os professores fazem isso, né? Fazer essas demonstrações. É até interessante fazer, né? Os alunos, não tudo, nem tudo é interessante você demonstrar, porque às vezes faz espantar os meninos, dependendo da coisa. Mas uma coisa dessa aqui é interessante, tá? Dependendo do momento, é interessante. Aí, pessoal, e outra, como nós estamos aqui, né, na faculdade, aqui a gente tem que, tipo assim, né? Mostrar realmente o porquê das coisas, né?
Ó, então, pessoal, cortando A de cima com A de baixo, né? No A de baixo, como ele está sozinho, fica 1 para compensar, né? E aí, raiz de 3 sobre 2 dividido para 1, dá raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. Vamos agora obter o cosseno. Cosseno é cateto adjacente. Tá aqui, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é A sobre 2, hipotenusa é A. Tá aí, ó. A sobre 2 dividido por A. Vai dar o quê? 1 sobre 2, 1 meio. Tá? Corta esse A aqui, ó, de cima com esse de baixo. E no lugar do de cima aqui, você coloca 1 para compensar. E no de baixo também coloca 1. Porque, né, você está simplificando, tá bom? Dividindo isso embaixo por A. Tá? Edmar, posso dividir por A? Pode, porque esse A aqui é um número positivo, tá bom, pessoal? A gente, só lembrando, nós não temos problemas com o denominador aqui, tá bom? Porque são números positivos, por representarem o comprimento de lados de triângulo, com figura geométrica. Ou então fica 1 meio dividido por 1, que dá 1 meio. Cosseno de 60 é 1 meio. E a tangente, para finalizar, né, pessoal? Cateto oposto sobre o adjacente. Então, tá aqui, ó. Oposto dividido pelo adjacente, né? Então, A raiz de 3 sobre 2 dividido por A sobre 2. Tá aí, ó. Beleza? Bom, como é que a gente faz? Corta os A's, corta o A de cima com o A de baixo. Coloca 1 aqui para compensar, no de cima. Quer dizer, no de baixo, né? No numerador, aqui. Sendo no A que está embaixo, que é numerador de 1 meio, né? E aí vai ficar o quê? E aí vai ficar raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Tá? Vamos cortar o 2 de baixo. Esses dois a gente corta, né, pessoal? E aí nós vamos ter o quê? Raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Pronto, tangente de 60 é raiz de 3. Pronto, fechamos a segunda série de ângulo, no caso de 60 graus. Seno, cosseno e tangente de 60 graus. Raiz de 3, só o menino diz logo no nono ano, né? Os que decoraram. Na sala os meninos já decoravam, tinha uns, né? Raiz de 3 sobre 2, 1 meio e raiz de 3. Eles diziam, né? Então tá aí, pessoal. Confere, né? Com a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Vamos para o de 30 graus, né? Para finalizar. O de 30 graus, pessoal... Pera aí. Vamos saber por que é 30 graus, né? Pessoal, os 3 ângulos do triângulo equilátero dá 60 graus. Tá? Bom, sendo assim, como a altura do triângulo equilátero, pessoal... ela vai dividir, ó, ela vai dividir esse ângulo que é de 60 graus superior ao meio, tá certo? Vai ser bissetriz dele, né? E no caso aqui nós vamos ter o quê? 30 graus aqui em cima. Certo? Muito bem, vamos ter 30 graus. Esquece o ângulo de 60 agora, tá bom? Que o problema dele já está resolvido. Vamos agora para 30 graus. Repare que nós vamos usar o mesmo triângulo, tá? E eu já estou justificando porque que realmente tem que ser 30 graus. Isso, né? Olha só, pessoal. Seno de 30 graus é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, nós temos aí, ó, A sobre 2 dividido por A vai dar 1 meio. O cosseno é cateto adjacente. Repare que agora o cateto adjacente muda, viu? Cateto adjacente é o que era o oposto antes. Tá bom? Porque a gente mudou o ângulo. O ângulo agora é isso aqui de cima. Então, nós temos cateto adjacente sobre hipotenusa. Cadê? Muito bem. Ou seja, o cateto adjacente coincide com a altura do triângulo equilátero, já calculado, né? Que é A raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa é A. Então, dividindo, fica raiz de 3 sobre 2. E a tangente vai dar o quê? Raiz de 3 dividido por 3. Pronto, fechou aí para 30 graus. Fechamos, completamos nossa tabelinha de ângulos notáveis com os 9 números, com os 9 resultados que tem lá, né, pessoal? Seno, cosseno de 30 graus e tangente de 30 graus dá 1 meio, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 3. Tá? Pergunta, há alguma dúvida nessa parte? Sim ou não? Não, né?
Podem falar, pessoal, se quiserem falar qualquer coisa, fica à vontade. Olha, triângulos pitagóricos, tá? O que são triângulos pitagóricos? São triângulos, pessoal, formados por lados cujas medidas são representadas por números naturais, tá? Números inteiros, ele diz aí, né? Números naturais, para ser mais preciso, né? Números naturais e detalhe. Esses triângulos pitagóricos são esses triângulos cujos lados são representados por números inteiros positivos e, detalhe, verificam o teorema de Pitágoras. Interessante, né? Mas para que serve isso? Para que serve esse tal desse triângulo pitagórico, pessoal? Esse triângulo pitagórico, eu uso ele muito na sala de aula. Quando eu estou dando aula, quando eu quero principalmente construir problemas, elaborar um problema que eu quero que os resultados não dê números quebrados, eu recorro a esses triângulos pitagóricos. Vamos entender como é que é feito, tá? Bom, de maneira conveniente, os matemáticos, eles consideraram os catetos e a hipotenusa no triângulo retângulo da seguinte maneira, ó. Um dos catetos como sendo 2x vezes y, 2xy. O outro cateto como sendo x ao quadrado menos y ao quadrado. Repare que a natureza das letras aqui, das variáveis, tá bom? X e y apenas, nos dois catetos. E aí, pessoal, obtido isso, nós temos que a medida da hipotenusa, né, é o que? Vai ser a soma dos quadrados de x e y, tá bom? Bom, vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, pessoal, com esses valores algébricos nele considerado, tá bom? Esse o dono foi surgir esses valores aqui, 2xy, esses valores aqui, isso aqui foi colocado, pessoal, depois de muitas contas, muitos cálculos algébricos, os caras chegaram nesse resultado e aí apenas ele usa para poder obter, né? Alguns dizem, não, isso aí foi colocado para dar certo. Foi colocado de maneira mal intencionada. Não, bem intencionada, né, pessoal? Tá bom? Mas foi colocado de maneira conveniente para obter, né, o que se pretende, que são triângulos com os lados, como eu já expliquei. Olha só aqui, ó. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, pessoal. A ao quadrado, tá? Nós vamos chegar nisso aqui, tá bom? Mas por enquanto vamos supor que tem só A ao quadrado aí. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que B é 2xy. Então vai ficar 2xy elevado ao quadrado. E o C é x quadrado menos y quadrado elevado ao quadrado. Tá? Então essa diferença de dois quadrados elevada ao quadrado. Tá? Bom, desenvolvendo tudo isso, pessoal, aqui obtém-se isso, tá? O A ao quadrado como sendo isso aqui, certo? E aí, bom, repetir o A ao quadrado aqui, deu mais uma organizada e chegou-se nessa expressão aqui, ó. Olha só, tá bom? X à quarta mais 2x quadrado y quadrado mais y à quarta. Bom, a gente pode observar que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, tá bom, pessoal? Colocando na forma do quadrado da soma, nós vamos ter aqui A ao quadrado, né? A gente repete. E isso aqui vai ficar como? A gente sabe que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Mas quem é o primeiro e quem é o segundo? O primeiro é x ao quadrado e o segundo é y ao quadrado. Então, se eu pego x ao quadrado, aliás, o quadrado de x ao quadrado fica x à quarta. O quadrado de y ao quadrado fica y à quarta, tá bom, pessoal? É isso. E aí, a gente só pegou
colocou nessa forma simplificada aqui, tá bom? Tiramos da forma desenvolvida. Esse aqui é um binômio que foi desenvolvido, ó, tá bom? Saímos da forma desenvolvida e viemos para essa. Bom, daí, tomando a raiz quadrada de ambos os lados, nós obteremos o quê? Que A vai ser igual, ou seja essa hipotenusa aqui vai ser justamente igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Sim, Ed, mas e daí? Para que serve isso? Vamos entender agora. Tomando x e y inteiros, primos entre si, e mais, olha mais restrições. Um deles sendo par e x maior do que y, obtemos essa seguinte tabelazinha aqui que eu vou explicar para vocês. Olha só, pessoal. Olha só. Vamos tomar, então, x igual a 2, tá? Y igual a 1. São primos entre si, pessoal? 2 e 1? Sim ou não? São. X é maior do que Y? É, né? Muito bem. Um deles é par? Sim. Muito bem. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Agora, onde tem x, vamos botar 2, onde tem y, vamos botar 1. Nessa expressão aqui do cateto do triângulo que a gente tem aqui, ó. Que é x² menos y². Se você botar 2 no lugar de x e 1 no lugar de y e fizer as contas, vai obter o número 3. Para um cateto terá medida 3. Se você fizer a mesma coisa no outro cateto, no cateto B, que algebricamente ele mede 2xy, você vai obter 4. De fato, né? Se x é 2 e y é 1, nós vamos ter o quê? 2 vezes 1 vezes... Aliás, 2 vezes 2 vezes 1, que dá 4. Muito bem. E para obter o valor da hipotenusa, a gente vai usar justamente a expressão que a gente acabou de descobrir, de provar, de desenvolver, que é x² mais y². E aí, pessoal, nós temos o quê? Bom, nós vamos ter 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, vai dar 5. Pessoal, alguma dúvida? Sim ou não? Justamente, você que atribui. Seguindo esse critério, ó. Ambos os números x e y têm que ser inteiros. Olha as restrições, viu? Essa é a primeira. Tem que ser inteiros. Eles têm que ser primos entre si. Um deles tem que ser par, sendo que x tem que ser maior do que y. Se você escolher dessa forma, aí você pode jogar nessas... se você seguir esses critérios, né, de escolha, você pode colocar nessas expressões que vai gerar esses valores aqui. Cuja primeira linha... Olha só a mágica, viu, pessoal? Cuja primeira linha nós obtivemos um cateto igual a 3, o outro cateto igual a 4 e a hipotenusa igual a 5. Agora, pode aplicar o teorema de Pitágoras que vai verificar o teorema de Pitágoras para um triângulo com lados medindo 3, 4 e 5. E detalhe, esse triângulo é retângulo. Então, olha só. Rapaz, eu tô aqui, vou fazer minha prova e eu quero botar para os meninos achar valores bem bacaninha. Eu quero que eles achem valores inteiros. Ou mais do que isso. Eu estou dando aula desse assunto e eu quero no quadro botar um exemplo de cálculo do teorema de Pitágoras, ou coisas relacionadas, ou um problema que envolva o teorema de Pitágoras, tipo calcular de repente uma distância, né, de 3 pontos que formam um triângulo retângulo, tal, um probleminha. Aí você quer que os valores deem inteiros, né? Para não colocar logo, não começar logo assustando os meninos com valores quebrados. Aí você usa esse critério. E aí, ó, você vai obter um triângulo que vai verificar o teorema de Pitágoras. Mas é sério isso? É sério. Olha só. 3 ao quadrado
dá 9, né? 4 ao quadrado dá 16, pessoal. Certo? 9 com 16 dá quanto? Dá 5 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado. Entenderam agora? Sim ou não? Não, não. Repare, Ivanildo, muito bem, muito boa sua pergunta. Repare, Ivanildo, aqui, ó, que o 4 é um número primo, ó, nessa linha que eu estou apontando, não é? Aliás, o 4 não é um número primo, certo? E o 1 é primo? É não, o 1 não é nem primo nem composto. Agora, entre eles são primos. Separadamente, nenhum é primo, mas a relação entre o 4 e o 1 é de serem primos entre si, tá bom? Pronto. É, primos entre si. Por isso que está aqui no dos critérios, ó. Eles têm que ser primos entre si, tá bom? Pronto, pessoal. Tá entendida a ideia da tabela? Não vou mostrar valor por valor, não, senão nós não vamos sair daqui hoje de noite, não, viu? Vai entrar a madrugada inteira. Bom, Edmar, do jeito que foi obtida essa primeira linha, serve para todas as outras? Serve. E para outras que não estão aí, serve. Tá claro, pessoal, isso? Olha só, mas o melhor ainda está por vir. O melhor é o seguinte, pessoal. Você não obteve esse triângulo aqui inicial, triângulo retângulo, com esses valores, 3, 4 e 5. Edmar, eu quero obter um triângulo retângulo, e isso que eu vou dizer para vocês não está aqui não, viu? Não está aqui não, assim, explícito não está não, mas embutidamente está. Isso que eu vou dizer agora, ou seja, Edmar, eu quero obter um triângulo rapidinho, rapidez aqui, sem precisar de usar esses critérios, porque senão eu vou demorar. Inclusive eu tô aqui no meio de uma aula, olha só, viu? E você quer que os lados sejam diferentes de 3, 4 e 5, respectivamente? Isso. Então, basta você fazer assim, pessoal. Multiplica 3, 4 e 5 por 2. Se multiplicar por 2, vai obter o quê? Vai obter um triângulo com quais medidas, pessoal? Digam aí. Se você multiplicar por 2, vai obter um triângulo retângulo com quais medidas? 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 2 dá 8. 5 vezes 2 dá 10. Tá aí. Você obteve um triângulo retângulo com medidas 6, 8 e 10. Edmar, isso verifica o teorema de Pitágoras? Verifica. Por incrível que pareça, verifica. Tá? Se você elevar ao quadrado, 10 ao quadrado dá quanto, pessoal? 100, não dá? 100? 100. 36 com 64. 36 com 64 não dá 100? Pronto. Mas se eu multiplicar por outro número que não seja 2, dá certo, vai obter mais um triângulo. Não é massa? Multiplique por 3, você vai obter um triângulo com medidas. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 9, 12 e 15. Verifica. 9, 12 e 15. E aí, gostaram, pessoal? Quem não conhecia, né? Eu sei, não é bom? Tem gente que já conhece, tudo bem. Mas quem não conhecia, gostou dessa ideia aqui que o livro apresenta? E se você quiser, você pode partir de outros também, iniciais, ó. Pode multiplicar por 2 essas outras sequências. Eu geralmente, pessoal, quando eu estou dando aula e também quando eu estou elaborando prova eu ainda uso um desses aqui como base, tá bom? Ou o próprio, né? Tipo esse 5, 12, 13. Mas na aula em si, às vezes um aluno não entendeu, o cara quer botar um exemplo assim rápido, não dá para usar os critérios. E isso você vai usar em sala de aula. É muito bom. Aí, pessoal, você quer um outro exemplo que o menino não entendeu com esses valores 3, 4 e 5. Ou melhor, ou então você quer, né, mostrar com outros números. Aí você vai, na sua cabeça mesmo, você multiplica 3, 4 e 5 por 2, ou por 3, ou por 4, ou por 5, ou por 100, ou por 1000. Ambos, 3, 4, 5, por um número que você quiser. Desde que seja inteiro, tá bom? E positivo. Bom, pessoal, eu acho que tá claro, né? Isso aqui, vamos continuar aqui. Muito bem.
Eita, peraí. Que tá meio travando, meio lento agora. Olha só, os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. E a constante de proporcionalidade é o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Bom, o que ele está querendo dizer? Vamos pegar um triângulo, pessoal, e colocar ele inscrito numa circunferência. Portanto, a circunferência será circunscrita a ele, tá certo? Bom, vamos provar isso aqui. Dado um triângulo ABC, tá aqui, ABC, consideremos a circunferência circunscrita, tá aqui, a circunferência foi circunscrita a ele. Seja O o centro dela, tá aqui, O é o centro. E R o seu raio. Tá aqui. R é o raio, tá bom, pessoal? R é o raio dela. Aqui tá 2R, mas é porque ele tá pegando o diâmetro, tá bom? O diâmetro 2 vezes o raio, né? Então, vamos lá. Traçando o diâmetro BD, tá aqui, ó, BD, e como o ângulo A é igual ao arco BC dividido por 2, ó, pessoal, quem é o ângulo A? O ângulo A é esse aqui, ó. Peraí. O ângulo A é esse aqui, ó. Tá bom? O ângulo que está aqui no verso A. Ele é igual a BC dividido por 2. Tá? Por que não? Porque aqui é o critério do ângulo ser inscrito na circunferência. Quando o ângulo é inscrito à circunferência, pessoal, o lado oposto é uma corda. É uma corda, tá bom? Da circunferência. O lado oposto a esse ângulo, ó. Ele é uma corda, tá bom? Pronto. O arco que começa e termina nas extremidades dessa corda, dividido por 2, tá? Vai dar a medida do ângulo A. Tá certo? Só que se você observar, considerando considerando o ponto D sobre a circunferência, pessoal, aqui, tá bom? Um D qualquer sobre a circunferência, nós temos que esse triângulo DBC ou BCD, tá? Ele, com o ângulo em D, vai ter a mesma corda formando o mesmo arco que a gente considerou em relação ao ângulo A. Portanto, nós temos que isso vai decorrer que o ângulo D é igual ao ângulo A. Então, foi colocado aqui, ó. Olha só. O ângulo A, tá? Esse ângulo D tem medida igual ao ângulo a do ângulo A. Tá certo? Porque se você observar, esse lado aqui, ó, desse triângulo, esse lado BC coincide, pessoal, como sendo a corda que é oposta ao ângulo do vértice A e também ao ângulo do vértice B. Aliás, do vértice D. Tá claro isso? São iguais. São iguais, são congruentes. Tá claro isso? Pronto. No triângulo DCB, cadê ele? DCB. Pronto, vamos considerar esse triângulo aqui, tá? O que é que tem aqui no triângulo DCB? Retângulo em C. Esse triângulo, pessoal, ele é retângulo em C, tá? Por quê? Porque um lado dele coincide com a maior corda da circunferência, que é o diâmetro. Toda vez que isso acontece, esse ângulo aqui, esse ponto que está fora, e sobre a circunferência, ele o ângulo considerado, né, nele é reto. Portanto, o triângulo DBC ou BCD, ele é um triângulo retângulo. Retângulo em C. Tá certo? Bom,
Mas por que ele é retângulo em C e não é nem em B nem em D? Ó, porque o B e o D, eles são as extremidades do diâmetro do círculo, tá bom? Da circunferência. O único que está fora é o ângulo C, ele é retângulo, tá bom? Não vou provar isso nesse, lá da geometria plana. Olha só agora, traçando, não, já foi, né? Retângulo em C, tem que ter paciência, pessoal, porque em geometria a gente tem que ter, tá bom? Tem que analisar bem direitinho as coisas. Bom, sendo, cadê? Bom, vamos lá. Seno do ângulo D, vamos calcular o seno do ângulo D, que é quem? Não é cateto oposto dividido pela hipotenusa, pessoal? Só que quem é o cateto oposto? Ó, repare, deixa eu esclarecer bem direitinho. O triângulo é esse, tá, pessoal? Retângulo, ele é retângulo em C, tá bom? E nós queremos calcular o seno de D, do ângulo que nasce no vértice D, tá bom? E que está sobre a circunferência. Bom, o seno é o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ora, o cateto oposto não é a hipotenusa não coincide com o diâmetro da circunferência, que é o lado BD, e que por sua vez é 2R. Então nós vamos ter o quê? A dividido por 2R. Tá aqui, ó. Beleza? Bom, só que a gente já sabe que D, o ângulo D é igual ao ângulo A, não é? Então, seno de A é A sobre 2R também. E aí acabou, né, pessoal? Acabou. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai apenas pegar esse A aqui, que está no numerador dessa fração, A sobre 2R, e trazer para ser denominador de seno de A. Mas para que essa conveniência toda? Para que isso? Para a gente cravar o seguinte, pessoal. Cravar o que está no teorema. Os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Se eles são proporcionais, então nós temos que então nós temos que considerar essa razão. Ó. Nas proporções a gente considera razões, não é isso? Então a razão vai ser essa. Ó. A sobre seno do ângulo oposto ao lado de medida A. Então tá aí a primeira razão. Mas isso é igual a quem? É igual a 2R, tá? Que é o dobro do raio da própria circunferência circunscrita a esse triângulo. Pronto, é isso. Procedendo de modo análogo, pessoal, do mesmo jeito, se você fizer do mesmo jeito, você vai chegar aqui, B, ou seja, o lado de medida B do triângulo inscrito na circunferência, dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, é igual a 2R também. Da mesma forma, o outro lado do triângulo inscrito, C sobre seno do ângulo, C, que é o lado, né, do triângulo de medida C, tá? Sobre o seno do ângulo oposto a esse lado de medida C, é igual também a 2R. Mas então a gente vai cravar o seguinte, nós vamos cravar aqui, que há uma igualdade entre razões, entre as razões o lado do triângulo inscrito na circunferência e o seno do ângulo oposto, do seu respectivo ângulo oposto. Temos então uma igualdade de razões. E todas vão ter... e qual é a proporcionalidade, o fator de proporcionalidade? 2R. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Alguma dúvida? Sim ou não? Pessoal, vamos analisar aqui duas importantes relações da métrica sobre o triângulo retângulo. Uma delas diz o seguinte: num triângulo qualquer, tá? Não precisa ser retângulo. Essas relações métricas vão usar como plano de fundo o triângulo retângulo, tá bom? Mas o triângulo considerado, ele não precisa ser retângulo, não é retângulo, tá bom?
vai nascer, ele vai dar a cria de alguns triângulos retângulos dentro dele, tá? Mas ele em si não necessariamente. Bom, num triângulo qualquer, o quadrado do lado oposto a um ângulo agudo é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto de um desses lados pela projeção do outro sobre ele. Entendi tudo. Pessoal, estou lendo aqui, mas olha, eu vou colocar aqui para a gente analisar, né? Na linguagem matemática. Ele está dizendo isso, ó. O quadrado está aqui, ó. Vamos considerar aqui. Ele está dizendo isso aqui, é a tese. Essa é a tese que ele está falando. O quadrado de um dos lados, vamos considerar esse aqui, tá bom? Ó, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Quais são os outros dois lados? B e C, tá bom? Menos duas vezes um desses dois lados, no caso escolhido aqui for o lado C, tá bom? Aqui de baixo, ó, multiplicado pela projeção do outro lado sobre ele. Qual é essa projeção, Edmar? É M. Cadê o M? Tá aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui é a projeção do outro lado. Qual é o outro lado? Não é B? Então, ele é projeção, ó, de B. Sobre quem? Sobre ele. Ele quem? Sobre o lado C. Que é esse que a gente considerou. Certo? Tá claro, pessoal? Vamos pro... Ah, detalhe. Aqui o A é um ângulo agudo, tá? M é a projeção de B sobre C. Ele está dizendo aqui, inclusive. A outra informação é essa. Num triângulo obtusângulo qualquer, triângulo obtusângulo, pessoal, é aquele que tem um ângulo obtuso, tá bom? Um ângulo maior do que 90 graus. O quadrado do lado oposto ao ângulo obtuso, o quadrado do lado oposto ao triângulo ao ângulo obtuso. Ou o ângulo obtuso é esse, tá bom, pessoal? Estou marcando aqui. Qual é o lado oposto a ele? É esse aqui, é o lado A, tá bom? Na verdade, é o lado BC de medida A, para ser mais preciso. Muito bem. Ele vai dizer o quê? Vamos lá. É igual... Ah, deixa eu colocar... lendo e apontando para cá, né? Ó, o quadrado dele é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados, tá aqui, soma dos quadrados dos dois lados, mais duas vezes o produto de um desses lados pela projeção do outro sobre ele. Tá aqui, mais duas vezes o produto de um desses lados, e o lado escolhido foi o C, de maneira conveniente, claro, pela projeção do outro lado sobre ele. Ou, aí ele deixa claro uma coisa aqui, ou sobre a reta que o contém. Bom, M, pessoal, é justamente essa projeção, tá? De quem, Edmar? Do lado BC de novo, ó. Só que, como o triângulo aquele é obtusângulo, pessoal, essa projeção vai cair fora do triângulo, ó, tá? Mas vai estar na reta que contém AB, que é o lado de medida C. A reta que contém C, digamos assim, né? Para ser menos prolixo. Tá claro isso, pessoal? Tá aí, ó. Isso é o que ele está dizendo, né? Então, aqui, o ângulo A, ele é maior do que 90 graus, tá bom? Enquanto no outro caso era menor, aqui é maior, tá? Obtuso, né? Por isso que a projeção D, ó, caiu fora do triângulo. Caiu no, digamos assim, né, no prolongamento do lado AB, né? Bom, e M é a projeção de B sobre C. Nesse caso, não sobre C, né, mas sobre o prolongamento. Pronto. Tá aqui a demonstração, pessoal. A demonstração, ela é pequenininha, tá? Mas ele faz de maneira conjunta para os dois casos. Ele considera
eu vou fazer o seguinte. Como já está perto de acabar a aula, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou me deter nessa demonstração aqui agora. Bom, eu deixei bem claro aqui as informações, tá certo, pessoal? O principal que a gente vai precisar é demonstrar a gente já demonstrou a lei dos senos, né? É demonstrar a lei dos cossenos, que eu quero chegar nela. Por isso que eu não vou explicar agora essa demonstração não, tá bom para vocês? Ela é bem pequenininha, dá para vocês analisarem ela, pessoal, sozinhos? Sim ou não? Se não dá, eu analiso aqui. Quer dizer, não tenho a noite toda não, mas eu tenho mais tempo. Dá para vocês estudarem essa demonstração sem precisar de eu detalhar aqui? Que tem muita informação que dá, né? Tem muita informação embutida, tá? Aí que vai gastar um pouquinho de tempo, porque eu quero usar apenas esse resultado. Eu não estou interessado muito nessa informação, porque essa aqui é uma informação lá da geometria plana. Ah, beleza, Ivanildo. Isso, da geometria plana. É lá da geometria plana, tá bom? É auxiliar. Vamos lá, ó. Pessoal, teorema dos cossenos, é que é a lei dos cossenos. É isso que eu quero, porque nós estamos, o nosso assunto é trigonometria, tá bom? Mas é simples de entender esse teoremazinho aí. Bom, vamos lá, se der tempo no final eu mostro. Em qualquer triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo por eles formado. Pronto. É isso. Detalhe isso aí, deixa de logo. Vamos lá, então. Ó, pessoal. Ele está dizendo isso aqui, ó. Ele está dizendo isso aqui. Deixa eu ir logo para a tese. Tá, o quadrado, em todo triângulo, em um triângulo qualquer, tá bom? Qualquer. Não é em triângulo retângulo, não, que para triângulo retângulo a gente já sabe, né? Não precisa, não. Já aprendeu, já vimos agora. Nós estamos num triângulo qualquer. O quadrado de um dos lados, qualquer lado que você quiser escolher, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto desses dois lados, multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto ao lado de medida considerado inicialmente. Ah, meu Deus, peraí, saiu aqui. Tá claro, pessoal? Olha só. O cosseno aqui de A, esse A, pessoal, ele é oposto ao lado de medida A minúsculo, tá bom? Só para ficar claro. Bom, ele está aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui o lado de medida A e temos o ângulo A maiúsculo aqui, tá bom? É isso, na verdade. Mas vamos para a demonstração. Para a demonstração disso. Pronto, vamos considerar aqui esses dois triângulos, esse triângulo e esse. Vamos lá, é um triângulo ABC, tá? As medidas deles é A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, tá bom? Nós temos aqui, ó, M como sendo a projeção do lado B sobre o lado de medida C, o lado AB. Muito bem. No triângulo ABC, pessoal, esse aí, nós temos o seguinte, nós temos o que eu apresentei para vocês agora há pouco. Ó. Nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes a medida de um desses lados multiplicado pela projeção do outro lado sobre ele. Tá aqui. A demonstração está anterior aí para vocês estudarem. Olha só, pessoal. Muito bem, vamos lá. Então, agora entender o resto. Vamos pegar o cosseno do ângulo A. Edmar está pegando o cosseno do ângulo A de maneira mal intencionada, né? Por quê? Por quê? Porque nós temos aqui no primeiro membro, pessoal, o Azinho isolado, ó. Então, eu tenho que pegar o ângulo oposto a ele, que é quem, ó? Tá aqui, ó. É o ângulo A maiúsculo, tá bom? Ele é oposto ao lado de medida A, tá bom? Então, ele é oposto, ó. Muito bem, por isso temos que pegar o cosseno.
Bom, daí o seguinte, pessoal. O cosseno de A é igual a M... peraí. É igual a M dividido por B. Cadê o M? Tá aqui, ó. Mas tem um detalhezinho aqui que... Tem um detalhezinho aqui, pessoal, que eu preciso detalhar para vocês. Espera aí. Bom, vamos lá. O detalhe é esse, ó. Esse ângulo aqui, ó, pessoal, o ângulo A, ele é esse aqui, ó, tá bom? Ele tá oposto ao... Oi? Até 8h20. Só falta 15 minutos. Tá bom? Muito bem. Pessoal, nós temos aqui, ó. Nós temos o... Vamos pegar aqui o cosseno de A. Cadê o ângulo A? Bom, tá aqui, ó. Eu estou apresentando no outro triângulo. Lá vai. É esse aqui, ó. Esse A aqui é esse, viu? Ó, vamos considerar no primeiro triângulo. É esse A aqui. Qual é o cosseno desse ângulo A aqui? Não é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, pessoal? Ó. Concordam? Então, nós temos aqui o cosseno de A é M sobre B. Tá bom? Tá aqui, ó. M sobre B. Agora, fazendo mesmo pelos extremos, né? A gente vai isolar o M. Quem vai ser o M? O M é igual a B cosseno de A. Tudo bem? Bom, substituindo M em 1, quem é 1? 1 é essa equação aqui, ó. Aliás, essa equação não, essa igualdade aqui, que a gente mostrou, que a gente obteve das relações anteriores. Nós temos essa igualdade no lugar de M, pessoal. Nós vamos colocar quem? Nós vamos colocar o valor que nós acabamos de isolar. Ó. M não é B cosseno de A? Pronto. Substituindo M em 1, nós vamos ter o quê? Aí agora é o seguinte, você repete tudo que tem aqui, ó. Tudo, menos o M. No lugar do M, você vai colocar quem? B cosseno de A. Pronto. E aí nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2B vezes C vezes cosseno de A. Onde esse A é o ângulo oposto ao lado de medida A, considerado inicialmente. Pessoal, tá claro isso? Sim ou não? Alguma dúvida? Pessoal, vamos pegar o seguinte agora. Nós consideramos essa expressão aqui em que nós tivemos um sinalzinho de menos aqui, não foi? Ó? Esse sinalzinho de menos. Edmar, o porquê que a gente considerou esse e por que a gente vai ter que considerar esse outro aqui com um sinalzinho de mais? Por quê? Vai obter o mesmo resultado? É isso que a gente vai ver. Olha só, pessoal, pelo seguinte. No primeiro caso, do qual nasceu essa expressão que nos fez chegar ao que a gente queria, a lei dos cossenos, tá bom? Aqui diz respeito a um triângulo acutângulo, um triângulo cujos ângulos são todos ângulos agudos. Agora, e a relação que se gerou veio com esse sinalzinho de menos aqui, ó, que eu já apresentei para vocês antes. Quando o triângulo ele é obtusângulo, ou seja, temos um ângulo obtuso aqui, ó, a expressão vem a mesma expressão, essa mesma a menos desse sinal aqui, ó, tá? Esse sinal aqui vem positivo. E aí, Edmar, como é que a gente vai fazer agora a parada? É o seguinte, pessoal. Vamos lá. No triângulo CDA, agora vamos considerar o triângulo CDA, tá bom? Esse aqui. Cosseno de 180 menos A é igual a M dividido por B.
O cosseno, pessoal, é o cateto. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá bom? Tá meio bagunçado aqui, mas é o seguinte, ó. É o cateto, só lembrando, esse ângulo 180 menos A é esse ângulozinho aqui, ó, pessoal. É esse ângulo agudo aqui. Edmar, por que o ângulo vai ser agudo? Por que Edmar tá dando isso como verdade? Porque o ângulo A aqui, ó, esse ângulo A aqui, ele é obtuso. O ângulo obtuso é aquele que é maior do que 90 graus. Se você tira 180 menos um ângulo obtuso, o valor vai dar um ângulo agudo, menor do que 90, que é esse ângulozinho aqui, ó, que a seta está indicando. É nele que a nossa conta vai estar baseada agora. E é nele que a gente vai calcular o cosseno. O cosseno de 180 menos A é igual a quanto? É igual a M sobre B. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Claro, né? Muito bem. Falta 10 minutos. Para acabar a aula vai dar tempo. Vamos lá. Bom, nós temos mais um detalhe. Cosseno, pessoal, cosseno do ângulo obtuso. Obtuso não, peraí. Cosseno de 180 menos A é igual a menos cosseno de A. Por quê? Por que isso? Porque cosseno de 180 menos A, pessoal, é o oposto do cosseno do seu suplemento. Tá? E qual é o suplemento? É o próprio ângulo A. Então, são ângulos suplementares. Então, nós temos aqui que o ângulo A, ele é um ângulo suplementar e, portanto, a soma dele com esse pequenininho aqui tem que dar 180 graus. Então, a gente diz que são suplementares, tá bom? Então, o cosseno do ângulo, desse ângulo aqui, ó, é igual ao oposto, no caso, do cosseno do seu suplemento, tá bom? Do ângulo suplementar a ele. Bom, a gente vê depois, inclusive eu vou até deixar a prova aqui, pessoal, disso, que a gente, para ângulos obtusos, o cosseno foi definido como negativo, tá bom? Isso é de praxe. Então, cosseno de 180 menos A é igual a menos cosseno de A. Tá? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? De que esse A aqui é o ângulo suplementar para se chegar em 180? Sim ou não? Por exemplo, os ângulos de 100 e 80, eles são suplementares. O ângulo 100 é suplementar de 80, porque a soma deles dá 180 graus. E o ângulo 80 é suplementar de 100. Por quê? Pela mesma razão. Tá claro, né? Aqui é só um lembrete, né? Só porque eu não quero que fique dúvida. Por isso que eu estou dando esse exemplozinho aqui. E aqui é o caso. Muito bem. Ângulo obtuso. Tá? Não. Aqui no caso ele vai ser agudo, né? O obtuso é o que eu estou retirando. Que é o suplemento. Vamos lá. Vai dar menos cosseno de A. Oi? Uhum. E foi? Eu nem me lembrava. Muito bem. Olha, pessoal. Mas tá claro, não tá? Olha só, então vamos aqui. Menos cosseno de A é igual a M sobre B. M sobre B tá aqui, ó. M, cateto adjacente, sobre hipotenusa. Tá, beleza, até aqui. Bom, agora isola o M. Acabou, ó. Acabou a demonstração. Quando você isola o M, nós vamos ter o quê? Menos B vezes cosseno de A. Então, nessa expressão aqui que apareceu, pessoal, um sinalzinho de mais. Vocês estão vendo que é meio mundo só por causa de um sinalzinho? Só por causa desse sinalzinho de mais. A outra metade da demonstração. Então, onde tem M, a gente faz o quê?
coloca o valor de m, que é quem? Menos b vezes cosseno de A. E repete todo o resto. Tá? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2 vezes c vezes m, ou seja, vezes menos b vezes cosseno de A. Aqui fazendo joguinho de sinal, né? Ó, mais com menos dá menos. E aí recai na expressão que a gente descobriu anteriormente. Para que foi feito de duas formas, Edmar? Não foi feito de duas formas, foi feito a outra forma. Para se chegar na seguinte conclusão, de que o teorema dos cossenos, da lei dos cossenos, ela serve tanto para triângulo qualquer acutângulo, como para triângulos óbitosângulos. Tá claro isso, pessoal? Sim ou não? Então, fechando aqui a nossa demonstração, foi isso que foi provado. A lei dos cossenos serve para triângulos acutângulos e para triângulos óbitosângulos. Certo? Bom, de maneira análoga, se obtém, pessoal, o caso dos outros dois lados, tá bom? Tá aí. E aí é o seguinte, nós fechamos agora, nós já vimos bastante coisa hoje, fechamos a lei dos senos, né, lei dos cossenos, inclusive a lei dos senos, né, com o triângulo inscrito na circunferência, e agora a lei dos cossenos, já vimos, muito bom. Para entrar nas funções trigonométricas, pessoal, eu considerei aqui, eu sei que não vai dar para a gente, né, finalizar tudo hoje, vou ter que deixar para completar na semana que vem, tá? Mas eu já vou, falta 4 minutos para acabar a aula, eu vou só fazer um comentário rápido aqui, para vocês, para quem quiser já dar uma estudada nessa partezinha aqui, que eu não vou explicar, não vou detalhar. Olha, pessoal, o estudo das funções trigonométricas, eu não peguei, essa é a parte inicial dele, eu não peguei desse livro que a gente vem trabalhando. Eu peguei aqui de um outro livro. Bom, pessoal, então é isso. A função trigonométrica, vocês vão considerar o estudo dela em semicircunferências. Tá? Um pouquinho diferente do que os livros do ensino médio fazem. E aí, vocês quando forem estudar vão chegar que seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0. Os valores do cosseno também vai se obter daqui, dessas duas figuras. Isso é bastante interessante, tá? E também a tangente ele define aqui. Tem um teoremazinho aqui, que é da relação fundamental da trigonometria. Também é deduzido aqui nessa outra parte que vocês vão fazer. E, para finalizar, né, a primeira parte, né, do estudo das funções trigonométricas, nós temos justamente o seno, cosseno e a tangente de ângulos complementares. Tá aqui, ó. Tá? Isso é dado na forma de um teorema. São as fórmulas de redução, tá bom? E ele considera também uma semicircunferência. Tá? O tratamento é mais interessante. Bom, e também, por fim, o teorema de redução em relação aos ângulos suplementares, tá bom? Seno de 180 menos alfa e cosseno de 180 menos alfa. Aquilo que eu falei agora há pouco, em relação ao cosseno do ângulo obtuso ser o oposto do cosseno do ângulo suplementar, pessoal, ele demonstra aqui, tá bom? Na demonstração, vocês vão ver, ele também vai usar uma semicircunferência, tá? E fica mais interessante, mas inclusive melhor de ver, ele vai justamente considerar o fato do cosseno do suplementar e o cosseno na verdade são dois suplementares aqui, né? O cosseno entre eles, por o fato de um ser agudo e o outro ser obtuso, eles têm sinais opostos. E aí ele vai concluir justamente que cosseno de 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Pois bem, e aí finaliza e tem umas questõezinhas aqui para vocês fazerem.
Bom, pessoal, essa é a nossa aula. Bons estudos a todos. Boa noite.